O desalinhamento moderno. Por que tantas pessoas estão perdidas? A crise silenciosa de sentido na sociedade atual. Nós vivemos uma das maiores contradições da história humana. Nunca tivemos tanta tecnologia, acesso à informação, possibilidades de carreira, liberdade de escolha e, ao mesmo tempo, nunca houve tantos índices de ansiedade, depressão, burnout, sensação de vazio e perda de sentido. Isso não é apenas um problema individual, é um fenômeno coletivo. Durante séculos, o ser humano viveu orientado por estruturas claras: sobrevivência, família, religião, comunidade, tradição. Hoje, essas referências se fragmentaram. A liberdade aumentou, mas o senso de direção diminuiu. O cérebro humano precisa de significado para se manter saudável. A neurociência mostra que quando uma pessoa não encontra propósito, o sistema de recompensa perde eficiência, surgem sintomas de desmotivação, fadiga emocional e até alterações químicas ligadas à depressão. Espiritualmente, quando a alma não encontra expressão, surge um sentimento profundo de desconexão. A pessoa começa a viver no modo automático, cumprindo tarefas, mas sem presença, sem sentido, sem alma. Essa crise não é fracasso, é um chamado evolutivo. Trabalho como sobrevivência, não como expressão da consciência. Grande parte das pessoas foi educada para trabalhar apenas para pagar contas, manter segurança, sustentar padrões, evitar escassez. Pouco se fala sobre trabalho como expressão de valores, talentos, consciência e contribuição real. O resultado é uma multidão de pessoas trabalhando em algo que não respeita sua natureza interna, vivendo estresse crônico, sentindo que a vida está sendo gasta, não vivida, separando completamente trabalho de propósito. O corpo responde a esse desalinhamento. Burnout não é apenas excesso de trabalho, muitas vezes é trabalho sem sentido emocional e existencial. Quando o que você faz diariamente não conversa com aquilo que você acredita, sente e valoriza, o sistema nervoso entra em conflito interno. Isso gera desgaste energético, mental e emocional. Espiritualmente, isso gera fragmentação da consciência. A pessoa vive dividida, uma identidade para sobreviver e outra para sonhar. Espiritualidade desconectada da vida prática. Ao mesmo tempo, muitas pessoas buscam espiritualidade como fuga da realidade, meditam, mas não resolvem conflitos internos. Buscam luz, mas evitam responsabilidades. Falam de consciência, mas vivem no descontrole emocional. Idealizam transcendência, sem integração. Isso cria uma espiritualidade dissociada da vida real. A verdadeira espiritualidade não te tira do mundo, ela te devolve ao mundo com mais lucidez, maturidade e responsabilidade. Se a espiritualidade não melhora seus relacionamentos, sua clareza, sua ética, sua presença e sua forma de trabalhar, ela se torna apenas um conforto psicológico. Espiritualmente saudável é quem consegue unir céu e terra, silêncio e ação, presença e produtividade, consciência e responsabilidade. Ansiedade, burnout e vazio como sintomas de desalinhamento. Esses sintomas não são inimigos, são sinais. Ansiedade surge quando a mente vive no futuro sem ancoragem no presente. Burnout surge quando existe esforço sem sentido interno. Vazio surge quando a vida perde coerência com a essência. O corpo e a psique são sistemas inteligentes tentando comunicar algo. A ciência já reconhece que muitas doenças emocionais estão ligadas a conflitos de valores, excesso de pressão, falta de significado e desconexão com a identidade profunda. Espiritualmente, é a alma pedindo realinhamento. Nós estamos vivendo uma transição civilizatória. O modelo baseado apenas em produtividade, competição e consumo está se esgotando. Cada vez mais pessoas sentem o chamado para trabalhar com mais significado, viver com mais presença, contribuir de forma mais consciente, integrar espiritualidade à vida prática, construir equilíbrio entre material e interior. Esse não é um movimento isolado, é um movimento coletivo de amadurecimento da consciência humana. O alinhamento entre propósito, trabalho e espiritualidade não é luxo, é necessidade evolutiva.
Quando a vida perde sentido, não é o mundo que está errado, é um modelo de consciência que precisa evoluir. Aqui no canal Elevação da Consciência, nós unimos espiritualidade, ciência, neurociência, cosmologia, física quântica e sabedoria ancestral para trazer clareza, consciência e transformação prática para a vida real, através da expansão da consciência. Aproveite e se inscreva agora no canal. O que é propósito de verdade? Além de profissão e dinheiro. Quebra de ilusões e construção de consciência real. Propósito como estado de consciência, não cargo. Uma das maiores ilusões da nossa época é acreditar que propósito é um cargo, uma profissão, um projeto externo ou um título social. Muitas pessoas passam a vida inteira procurando o trabalho perfeito, a missão ideal, o lugar certo, acreditando que quando encontrarem isso, finalmente sentirão sentido, plenitude e realização. Mas essa lógica cria uma busca externa interminável. Propósito não é algo que você encontra fora, é algo que você encarna por dentro. Você pode exercer qualquer profissão com consciência ou sem consciência. Um professor pode estar profundamente alinhado com seu propósito ou completamente desconectado. Um empresário pode viver em serviço e ética ou em medo e competição. Um terapeuta pode estar presente ou egoicamente perdido. O que define propósito não é o que você faz, é como você está enquanto faz, e isso muda tudo. Propósito é um estado de presença, coerência interna, intenção consciente e alinhamento entre valores, emoções, mente e ação. Quando esse estado existe, qualquer atividade se transforma em campo de expressão da consciência. Espiritualmente, propósito é alinhamento da alma com a vida. Cientificamente, é coerência entre sistemas internos. Não é o trabalho que dá propósito à consciência. É a consciência que dá propósito ao trabalho. Neurociência do significado e da motivação. A neurociência moderna confirma algo que a espiritualidade sempre ensinou. O ser humano não é movido apenas por recompensa financeira, status ou sobrevivência. Ele é profundamente movido por significado. Quando uma pessoa sente que sua vida tem propósito, o cérebro libera dopamina de forma saudável. O sistema límbico entra em equilíbrio. A motivação se torna sustentável. O estresse diminui. A criatividade aumenta. Quando não existe sentido, mesmo com conforto material, o cérebro entra em desorganização motivacional. Surgem apatia, procrastinação, ansiedade e esgotamento. Estudos mostram que pessoas que percebem significado no que fazem adoecem menos. Mantêm maior estabilidade emocional. Têm mais resiliência diante de desafios. Tomam decisões mais conscientes. Isso mostra que propósito não é luxo espiritual, é uma necessidade neurobiológica. Espiritualmente, significado é quando a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser expressão consciente da existência. Talentos naturais e inteligência espiritual. Cada ser humano nasce com inclinações naturais, sensibilidades específicas, formas únicas de perceber o mundo. Isso não é aleatório. A neurociência reconhece múltiplas inteligências: emocional, relacional, lógica, criativa, intuitiva, corporal, entre outras. A espiritualidade amplia isso para o conceito de inteligência espiritual, a capacidade de perceber sentido, conexão, ética, transcendência e propósito. Quando uma pessoa ignora sua natureza interna e tenta se encaixar apenas em expectativas externas, ela se fragmenta. Propósito não é copiar modelos, é revelar autenticidade. Seus talentos naturais não surgiram para a competição, mas para a contribuição. Quando você expressa aquilo que flui naturalmente em você, o esforço diminui, a vitalidade aumenta e o senso de utilidade emerge. Aquilo que você faz com facilidade, muitas vezes é exatamente o que o mundo precisa de você. O erro de buscar propósito fora. A cultura moderna ensinou o ser humano a buscar tudo fora, reconhecimento fora, validação fora, felicidade fora, propósito fora. Isso cria dependência emocional e frustração constante. Quando você coloca o sentido da sua vida em algo externo, um cargo, um relacionamento, um projeto, você entrega sua estabilidade interna ao que não controla. Propósito externo gera ansiedade.
Propósito interno gera estabilidade. A espiritualidade sempre ensinou: o reino está dentro. A consciência não se constrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. Buscar propósito fora é confundir função com identidade. Você não é o que faz, você é a consciência que faz. Quando essa compreensão se integra, o trabalho deixa de ser um peso e passa a ser expressão. Servir versus competir. A sociedade moderna é estruturada na lógica da competição, comparação constante. Medo de escassez. Disputa por status. Validação externa. Essa lógica gera tensão permanente, insegurança e desconexão. Quando o propósito é vivido como serviço consciente, algo muda profundamente. O foco deixa de ser ego e passa a ser contribuição. O trabalho se torna extensão da consciência. A prosperidade surge como consequência, não obsessão. O senso de pertencimento aumenta. Servir não é se anular, é expressar sua essência de forma útil ao coletivo. Espiritualmente, servir é alinhar-se com a inteligência da vida. Cientificamente, servir ativa circuitos cerebrais ligados à cooperação, bem-estar e pertencimento. Quando você para de competir com o mundo e começa a servir a vida, o propósito se revela naturalmente. Espiritualidade aplicada ao trabalho e à vida real. Integração prática da consciência no cotidiano. Espiritualidade não é fuga da realidade. Se a espiritualidade te afasta da vida, ela não está cumprindo seu papel. Uma das maiores distorções contemporâneas é usar espiritualidade como anestesia emocional ou fuga psicológica. Algumas pessoas meditam para evitar conflitos. Buscam luz para não olhar sombras. Falam de amor, mas não sabem lidar com limites, frustrações e responsabilidade. A verdadeira espiritualidade não te tira do mundo, ela te devolve ao mundo com mais lucidez, maturidade e presença. Se uma prática espiritual não melhora sua capacidade de diálogo, sua inteligência emocional, sua ética, sua clareza de decisões, sua responsabilidade com a própria vida, ela está incompleta. Espiritualmente, consciência é encarnação, não evasão. Cientificamente, maturidade emocional exige integração entre emoção, razão e ação. Presença, ética e consciência no cotidiano. Espiritualidade aplicada começa nas pequenas escolhas. Como você fala com as pessoas? Como você reage ao erro? Como você lida com pressão? Como você respeita seu próprio corpo e tempo? Como você administra poder, dinheiro e influência? Presença não é apenas sentar em silêncio, é estar consciente enquanto responde e não apenas reage. A neurociência mostra que quando estamos presentes, o córtex pré-frontal assume maior controle sobre impulsos automáticos do sistema límbico. Isso gera mais clareza, empatia, tomada de decisão consciente e autocontrole. Espiritualmente, presença é alinhamento entre intenção e ação. Não existe espiritualidade elevada em atitudes inconscientes. Trabalho como campo de evolução da consciência. O trabalho é um dos maiores campos de treinamento espiritual que existem. Ele expõe padrões de ego, medos inconscientes, desejo de controle, dificuldade de cooperação, necessidade de reconhecimento, limites emocionais. Cada desafio no trabalho é um espelho de algo interno que pede amadurecimento. Quando você passa a olhar o trabalho não apenas como obrigação, mas como laboratório de consciência, tudo muda. Conflitos viram aprendizado. Erros viram refinamento. Pressão vira treino de presença. Responsabilidade vira expansão. Espiritualmente, o trabalho é um caminho de autotranscendência. Cientificamente, desafios conscientes fortalecem circuitos neurais de autorregulação, coerência emocional e tomada de decisões. Grande parte das decisões humanas não são racionais, são emocionais disfarçadas de lógica. Quando a pessoa está emocionalmente fragmentada, suas escolhas tendem a ser baseadas em medo, busca de aprovação, evitação de desconforto, impulsividade, repetição de padrões antigos. A espiritualidade aplicada ensina a criar coerência interna antes de agir,
Respirar, silenciar, observar emoções, alinhar intenção, só então decidir. A ciência mostra que decisões tomadas em estados emocionais regulados são mais eficazes, sustentáveis e coerentes. Espiritualmente, agir a partir da coerência gera menos conflito interno e externo. Uma decisão consciente economiza anos de sofrimento. Prosperidade consciente, equilíbrio entre matéria e espírito. Existe uma falsa separação entre espiritualidade e prosperidade. Algumas correntes demonizam o dinheiro. Outras endeusam o sucesso material, ambas geram desequilíbrio. Prosperidade consciente é sustentar dignidade material, honrar o valor do trabalho. Gerar impacto positivo. Não se escravizar ao consumo. Usar recursos com consciência. O dinheiro não é o problema, a inconsciência é. Quando existe alinhamento entre valores, trabalho e consciência, a prosperidade surge como consequência natural da coerência. Espiritualmente, abundância é fluxo saudável. Cientificamente, estabilidade material reduz estresse crônico e amplia a liberdade de escolhas. O equilíbrio entre matéria e espírito é sinal de maturidade da consciência. E por falar nisso, se você deseja aprofundar essa jornada de transformação, conheça nosso e-book. 33 práticas científicas de meditação, respiração e presença, um guia acessível para reduzir a ansiedade, desenvolver presença, fortalecer o equilíbrio emocional e ampliar a consciência de forma natural. O link para o e-book está na descrição do vídeo. Como alinhar na prática? Passos concretos. Metodologia real, aplicável e transformadora. Autoconhecimento profundo. Nenhum alinhamento verdadeiro acontece sem autoconhecimento real. Muitas pessoas acreditam que se conhecem, mas na prática, apenas conhecem suas preferências superficiais, seus papéis sociais e suas histórias. Autoconhecimento profundo é observar como você reage sob pressão. Quais emoções se repetem? Quais padrões sabotam suas decisões? Onde você se desconecta de si? O que te expande e o que te drena? A neurociência mostra que a autoconsciência ativa áreas do córtex pré-frontal ligadas à autorregulação, tomada de decisão e maturidade emocional. Quanto mais consciência você tem sobre seus estados internos, menos você é dominado por impulsos inconscientes. Espiritualmente, autoconhecimento é o início da libertação do ego automático. Práticas simples, autoobservação diária. Escrita reflexiva. Meditação de presença. Observação emocional sem julgamento. Você não pode alinhar o que não conhece. Valores claros. Grande parte do sofrimento humano nasce de viver segundo valores que não são realmente seus, valores herdados, impostos, idealizados ou socialmente condicionados. Perguntas fundamentais: o que realmente importa para mim? O que estou priorizando na prática? Minhas escolhas refletem meus valores? O que estou sacrificando em nome do quê? Quando valores e ações não estão alinhados, surge conflito interno, desgaste emocional e sensação de incoerência. A psicologia e a neurociência confirmam que clareza de valores reduz a ansiedade, melhora foco e fortalece tomada de decisão. Espiritualmente, valores claros organizam a consciência. Sua vida sempre revela seus valores, não o que você diz, mas o que você vive. Organização de rotina e energia. Não adianta ter clareza interna se sua rotina continua caótica, desorganizada e drenante. A rotina é o chão onde a consciência se sustenta. Aspectos essenciais: qualidade do sono, alimentação emocional e física, uso consciente de telas, pausas de presença, ritmo entre esforço e descanso. Energia não é infinita. O sistema nervoso precisa de ciclos de regulação. A ciência mostra que rotinas previsíveis e saudáveis reduzem estresse e aumentam clareza mental. Espiritualmente, cuidar da energia é honrar o corpo como templo da consciência. Sua rotina é a materialização da sua consciência. Pequenas transições conscientes. Muitas pessoas querem mudar tudo de uma vez: carreira, cidade, relacionamento, identidade. Isso gera ansiedade, impulsividade e instabilidade.
Transformação real acontece por pequenas transições conscientes, ajustes progressivos, aprendizado gradual, testes de novos caminhos, construção sólida. Cada pequena mudança consolida o sistema nervoso e fortalece confiança interna. Espiritualmente, a evolução respeita o ritmo da consciência. Não acelere a alma, ela sabe o tempo certo de cada passo. Disciplina espiritual aplicada. Espiritualidade sem disciplina vira intenção sem ação. Disciplina espiritual aplicada não é rigidez, é constância amorosa. Inclui prática diária de presença, silêncio consciente, regulação emocional, autoobservação, alinhamento de intenção. A ciência mostra que hábitos repetidos moldam o cérebro. A espiritualidade mostra que hábitos moldam a consciência. O que você pratica diariamente se torna quem você é. Vivendo em alinhamento, impacto individual e coletivo. Coerência interna gera clareza externa. Quando o mundo interno entra em ordem, o mundo externo começa a se reorganizar. Grande parte da confusão que vivemos não nasce fora, nasce da fragmentação interna. Pensamentos em uma direção, emoções em outra, ações desconectadas dos valores. Isso gera ruído interno, indecisão, ansiedade e desgaste. Quando existe coerência entre o que você pensa, sente, acredita e prática, algo poderoso acontece. A vida começa a responder com mais clareza. As escolhas se tornam mais simples. Os conflitos diminuem. As oportunidades se alinham naturalmente com quem você está se tornando. A ciência chama isso de coerência neuroemocional, quando os sistemas internos trabalham em harmonia. A espiritualidade chama isso de alinhamento da consciência. Você não força clareza, você a constrói internamente. Não é o mundo que precisa se organizar primeiro. É a consciência. Nenhum ser humano vive isolado. Emoções, atitudes, posturas e intenções influenciam silenciosamente o ambiente ao redor. Ambientes de trabalho, famílias e grupos refletem os estados emocionais dominantes das pessoas que os compõem. Uma pessoa consciente, equilibrada e presente muda o campo mesmo sem discursos, imposições ou confrontos. A ciência fala de campos, ressonância, sistemas interdependentes. A espiritualidade fala de vibração, presença e luz. Quando você sustenta a coerência interna, você se torna um ponto de estabilidade dentro de sistemas caóticos. Você não muda o mundo tentando controlá-lo. Você o transforma encarnando o estado que deseja ver. Quando propósito, consciência e trabalho se alinham, o trabalho deixa de ser apenas esforço e passa a ser expressão da identidade profunda. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de sentido. Mesmo tarefas simples passam a carregar dignidade, contribuição e propósito. Trabalhar com significado. Reduz desgaste emocional. Aumenta engajamento saudável. Fortalece a autoestima. Cria impacto positivo real. O trabalho deixa de ser prisão e passa a ser caminho de evolução. Quando o trabalho nasce da consciência, ele se transforma em serviço à vida. O amadurecimento da consciência não rejeita a matéria, ele a integra com responsabilidade. Espiritualidade madura sabe sustentar estabilidade financeira sem escravidão ao consumo. Usar recursos com ética e consciência. Honrar o corpo, o tempo e a energia. Viver simplicidade sem escassez mental. Equilíbrio não é extremo, é harmonia. A vida material não é inimiga da espiritualidade, ela é o campo onde a consciência se manifesta. Espírito sem chão vira fantasia. Matéria sem consciência vira vazio. O sucesso que a sociedade vende é externo, status, aparência, reconhecimento e acumulação. Mas o verdadeiro sucesso consciente é interno. É dormir em paz com suas escolhas. Sentir coerência entre quem você é e como vive. Ter relações mais maduras e verdadeiras. Trabalhar com dignidade e propósito. Sentir-se útil à vida. Esse sucesso não depende de comparação, depende de alinhamento. O maior sucesso é viver em paz consigo mesmo enquanto contribui para um mundo melhor.
Que tudo que refletimos juntos hoje não fique apenas como ideias, mas se transforme em escolhas conscientes no seu dia a dia. Porque alinhar propósito, trabalho e espiritualidade não é um ideal distante, é uma construção viva, feita nas pequenas decisões, na forma como você pensa, sente, age e se relaciona com a vida. Quando a consciência se organiza por dentro, a vida começa a se organizar por fora. O trabalho ganha significado. As relações ganham maturidade. As escolhas ganham clareza. E a espiritualidade deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência real no cotidiano. Aqui no canal Elevação da Consciência, nosso propósito é justamente esse: unir ciência, espiritualidade, autoconhecimento e sabedoria ancestral para apoiar uma transformação verdadeira, simples, prática e sustentável da consciência humana. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal Elevação da Consciência, curta este vídeo, compartilhe com quem você sente que pode se beneficiar e deixe seu comentário. Sua troca fortalece essa comunidade consciente que estamos construindo juntos. Ative também o sininho para acompanhar os próximos conteúdos e aprofundar ainda mais essa jornada de presença, equilíbrio e expansão. Que possamos seguir despertando, amadurecendo e servindo a vida com mais lucidez, responsabilidade e amor. Gratidão profunda pela sua presença. Até o próximo encontro. Que tudo que refletimos juntos hoje não fique apenas como ideias, mas se transforme em escolhas conscientes no seu dia a dia. Porque alinhar propósito, trabalho e espiritualidade não é um ideal distante, é uma construção viva, feita nas pequenas decisões, na forma como você pensa, sente, age e se relaciona com a vida. Quando a consciência se organiza por dentro, a vida começa a se organizar por fora. O trabalho ganha significado. As relações ganham maturidade. As escolhas ganham clareza. E a espiritualidade deixa de ser um conceito e passa a ser uma experiência real no cotidiano. Aqui no canal Elevação da Consciência, nosso propósito é justamente esse: unir ciência, espiritualidade, autoconhecimento e sabedoria ancestral para apoiar uma transformação verdadeira, simples, prática e sustentável da consciência humana. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal Elevação da Consciência, curta este vídeo, compartilhe com quem você sente que pode se beneficiar e deixe seu comentário. Sua troca fortalece essa comunidade consciente que estamos construindo juntos. Ative também o sininho para acompanhar os próximos conteúdos e aprofundar ainda mais essa jornada de presença, equilíbrio e expansão. Que possamos seguir despertando, amadurecendo e servindo a vida com mais lucidez, responsabilidade e amor. Gratidão profunda pela sua presença. Até o próximo encontro.